O que significa C3, C4, C5, L4, L5, S1 que apareceu aí no laudo do seu exame de imagem? Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a coluna vertebral, as suas divisões didáticas, o quanto ela é forte e você conseguirá entender um pouquinho mais dessa nomenclatura. A nossa coluna vertebral possui 33 vértebras, ela é dividida didaticamente em 5 regiões: coluna cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea. Conversaremos mais detalhadamente sobre cada uma dessas regiões, mas a coluna não é um empilhado de ossos. Entre uma vértebra e outra, nós possuímos o disco, que é o disco intervertebral. Ele ajuda no amortecimento de impacto, mas também a estabilizar a nossa coluna quando ele apresenta alguma alteração. Talvez a mais conhecida seja a hérnia de disco. Nossa coluna, além dos discos, possui também diversos ligamentos e músculos que ajudam na sua estabilidade e também para que nós consigamos fazer as movimentações do nosso dia a dia. Nossa coluna vertebral é como se fosse um pilar no nosso corpo. Pilar esse que precisa ser forte e estável, mas ao mesmo tempo bastante flexível para permitir que as suas atividades, que tudo aquilo que você deseja realizar com o seu corpo aconteça. Vamos agora às divisões da coluna. A primeira região que nós vamos conversar é a coluna cervical, que é essa região do pescoço. A cervical apresenta 7 vértebras, são vértebras menores, mais delicadas, que suportam cerca de 5 ou 6 quilos, que é o peso da nossa cabeça. Então, apesar delas serem pequenas, mais delicadas, passam estruturas importantes por ali, como a artéria vertebral, e elas são também bastante móveis, tanto é que nós conseguimos realizar movimentos amplos, de virar a cabeça para os dois lados, de levar para trás, para baixo. Próxima região, coluna torácica. Coluna torácica apresenta 12 vértebras, elas já suportam um pouquinho mais do nosso peso, são mais robustas quando comparadas às vértebras da coluna cervical. Elas têm uma relação direta, elas se articulam com as nossas costelas e isso permite uma maior estabilidade para o nosso tronco e também proteção de órgãos vitais. Próxima região, e talvez a mais famosa por conta de dor, seja a coluna lombar. A coluna lombar possui 5 vértebras. Algumas pessoas podem apresentar uma variação anatômica e ter mais uma vértebra, mas isso geralmente não é um problema, porque essa 6ª vértebra aconteceu durante a formação dessa pessoa, lá em período fetal, embrionário, quando estava lá na barriga da mamãe. Portanto, geralmente ela não está associada à presença de mais dor ou mais alterações. Coluna lombar, 5 vértebras para a maior parte da população. São vértebras bem mais robustas, bem mais fortes. Elas suportam maior o nosso peso corporal e junto com os músculos, os ligamentos, os tecidos que estão ali na região do nosso quadril, elas são capazes de nos ajudar a realizar as nossas movimentações, como pegar um peso do chão. Próxima região, região sacral. O sacro apresenta vértebras fundidas, portanto nós não temos disco intervertebral, não temos movimento entre uma vértebra e outra. Ele é como se fosse a base de apoio lá da nossa coluna e abaixo do sacro nós temos o cóccix, onde as vértebras também são fundidas e nós não temos disco ali intervertebral. Essas 5 regiões são divididas de forma didática e quando você pega lá no laudo do seu exame está apresentando que você tem algo na região C4, C5, por exemplo, o C se refere à região cervical e o número que vem na frente é qual é a vértebra correspondente. Qual altura nós estamos falando? Se você apresenta, por exemplo, uma degeneração discal entre C4 e C5, é o disco que está ali entre a 4ª e a 5ª vértebra cervical. Se no laudo do seu exame aparecer T, 1, 2, 3, pode ir até 10, ou L, 1, 2, 3, 4 ou 5, você já pode entender qual é a região da coluna que nós estamos falando.
Como na região do sacro e do cóccix nós não temos a articulação entre uma vértebra e outra, geralmente aparece ali apenas a região descrita. Nossa coluna é bastante forte e uma das maneiras de mantê-la ainda mais forte é através do exercício, através da atividade física, da movimentação. A nossa coluna precisa de movimento para ser forte. Se você está com dor, ainda assim a movimentação ela é extremamente indicada, porém existe uma maneira de fazer isso para que você sinta menos dor, menos desconforto, e é aí que entra o papel do fisioterapeuta. Além de entender um pouco mais sobre essas divisões didáticas, sobre as vértebras, os discos, o quanto a nossa coluna é forte, nós temos também as curvaturas, que são curvaturas fisiológicas. Elas são as chamadas lordose e cifose. O aumento das curvaturas nós chamamos de hiperlordose e hipercifose, e a diminuição nós chamamos de retificação. Por um tempo acreditávamos que ter uma hiperlordose ou uma hipercifose era justificativa para as dores, para os desconfortos, e hoje nós sabemos que geralmente essa alteração não está relacionada à maior presença de dor ou desconforto. A sua coluna, o seu corpo irá se moldar de acordo com as suas atividades. Se você é, por exemplo, alguém que trabalha muito tempo com um computador sentado ali, é provável que talvez ao longo de toda a sua vida você desenvolva assim um aumento de curvatura da cifose torácica, mas isso não significa um problema, diferentemente de quando falamos da escoliose, que é uma alteração que acontece nesse eixo, nesse plano, que é popularmente conhecida como a coluna em S. Se você apresenta uma escoliose na infância ou na adolescência, é preciso que haja uma intervenção, médicos, fisioterapeutas, principalmente fisioterapeuta, tentando segurar o avanço dessas alterações ou tentando fazer a regressão aí, que muitas vezes é extremamente possível e indicado. Se você apresenta dores, desconfortos na sua coluna, nós precisamos olhar além do que nós conseguimos ver ali relacionado à curvatura ou até mesmo alterações que aparecem no laudo do seu exame de imagem. Aqui no canal eu tenho outros vídeos falando sobre o quanto um laudo, o que aparece ali no resultado do seu exame não significa que a dor vem dali ou que você terá mais dor por conta disso. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe. Conhece alguém que vive se queixando de dor na coluna? Compartilhe essa informação e eu te aguardo em um próximo vídeo. Até mais!